Hoje eu começo o programa falando de um dos princípios da Bíblia que mais tem sido deturpado. Estou falando sobre os dízimos e as ofertas. Hoje existem deturpações sobre este princípio. E em virtude da deturpação que nós temos nos nossos dias, muitas vezes você não acredita que você deve devolver os seus dízimos à casa do Senhor. Em virtude das doutrinas que existem, da prosperidade, por exemplo, faz com que você não dê mais valor a este princípio bíblico. Deus foi claro em dizer lá em Malaquias 3:10, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponha-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Deus prometeu que se você fosse fiel nos seus dízimos, você seria abençoado. Porém, hoje existem pessoas que dizem que não, os dízimos não é para os dias de hoje. Os dízimos era para o povo do passado, para os levitas. O que a Bíblia nos orienta sobre este princípio? Você acha que você deve ou não devolver os seus dízimos? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já estamos no ar, ao vivo, aqui pela TV Novo Tempo, o seu canal da esperança. Esse é o programa Na Mira da Verdade. E a partir de agora, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada por todo o nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha através da Sky, canal 14, muito obrigado pela sua audiência. Eu já mando um abraço especial lá para o seu Newton, que está acompanhando a gente em Vitória da Conquista, e muitos outros que estão conectados com a gente aí. Se você está zapeando no seu televisor aí, caiu aqui, canal 14 da Sky, este é o programa Na Mira da Verdade. Um programa que você pergunta ao vivo e as perguntas e os seus questionamentos são respondidos à luz da Palavra de Deus. Portanto, não tenha preconceito, pergunte o que você quiser, assuntos sobre a Palavra de Deus, assuntos teológicos, assuntos sobre religião. Tire as suas dúvidas, mande as suas perguntas pra gente. E já eu falo como que você faz para participar ao vivo aqui no nosso programa, tá bom? Vamos começar aqui já cumprimentando meu amigo, parceiro, professor Leandro Quadros. Como é que vai aí, professor? Tudo bem? Graças a Deus, meu amigo. Estou muito bem, feliz por estarmos novamente juntos no Na Mira da Verdade. Que bom, amigo telespectador, amigo ouvinte internauta, ter a sua companhia conosco. É para nós uma honra, sempre costumo falar com o Tito, é uma honra que Deus deu para pecadores como Tito e eu, uma honra podermos estudar a Bíblia com você. Esperamos e temos a certeza de que Deus tem muitas coisas boas, muitas coisas bonitas e importantes para nos ensinar hoje. Eu só queria mandar rapidamente, Tito, um abraço para o Márcio e a Neia, de Cruz das Almas, Bahia. São dois irmãos que gostam muito do Na Mira da Verdade e muito obrigado a vocês pelo carinho. Espero um dia também poder conhecê-los pessoalmente. Que Deus guarde a todos vocês e que Deus nos dê um programa abençoado novamente. Ok, a gente manda também abraços para o pessoal lá de Natal que tem acompanhado o Novo Tempo, pessoal da Igreja de Alecrim, pessoal de muitas igrejas adventistas, igrejas da Assembleia de Deus, igrejas todas as igrejas pentecostais que acompanham o programa Na Mira da Verdade e junto com a gente estuda a Palavra de Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que é da Igreja Católica, você que é da Igreja Batista, você que é da Igreja Presbiteriana, você que é da Igreja Quadrangular, nossos irmãos que acompanham a gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Participe do nosso programa, tá bom? Bom, professor Leandro Quadros, vamos lá, meu amigo. Começamos o programa hoje com um assunto, já podemos dizer que hoje este é um assunto polêmico, pelo fato de que a questão dos dízimos, esse princípio bíblico, está sendo banalizado, até mesmo na mídia. A gente quer colocar em pauta aqui como que Deus, nos dias de hoje, ou em nossos dias, vê a questão desse princípio. A pergunta que chegou pra gente é o seguinte:
Mudando-se o sacerdote, muda-se a lei. Jesus não era sacerdote da ordem dos levitas. O maior abençoa o menor. Sendo assim, ainda roubamos a Deus se não devolvemos os dízimos? Lá em Malaquias diz que se você não dá os seus dízimos, você está roubando a Deus. Deus foi duro ali quando repreendeu aquele povo naquele momento. Agora, professor, como que a gente pode apresentar para o nosso telespectador e muitas vezes até orientar, porque muitos procuram pela internet os mais diversos assuntos, e um dos assuntos que está rodando pela internet é justamente sobre a questão do dízimo, que hoje, nos nossos dias, nós não precisamos devolver mais o dízimo. O dízimo era para aquela época, para se comprar alimento para o povo e tudo mais. Deus não tem nada, Deus não precisa do nosso dinheiro. De fato não precisa, mas qual é o princípio, meu amigo? Vamos lá, meu amigo. Primeiramente, querido telespectador, ouvinte, internauta que nos acompanha, eu vi um vídeo na internet de um indivíduo que, de forma muito deselegante, falou mal do programa, falou mal de pessoas. Por causa de uma resposta que eu dei sobre o dízimo, ele chegou ao ponto de proferir xingamentos. Ele chamou, por exemplo, João Calvino. Por João Calvino também ensinar a importância do dízimo, esse indivíduo na internet, ele chamou João Calvino de bandido e xingou João Calvino com um monte de palavrões. Agora, o curioso é que na camiseta desse indivíduo estava escrito assim: ame o Criador, ame o próximo. Que contraditório, não é? Que contraditório. Por mais que eu não concorde com João Calvino, por exemplo, eu abomino a dupla predestinação, que é aquela teoria de que Deus predestina uns para se salvar e outros para se perderem. Só que isso não me dá a liberdade para eu, um cristão, xingar outra pessoa. Não tem essa liberdade de Deus para xingar João Calvino. Então, esse indivíduo que xingou João Calvino, xingou na mira da verdade e tem na sua camiseta escrito ame o Criador, ame o próximo, ele precisa, com todo respeito, ler mais a sua Bíblia e permitir que o Espírito Santo transforme o seu coração irritado e irado, porque não é assim que as coisas funcionam. Nós podemos discordar de ideias, mas devemos saber como discordar de ideias. A partir do momento em que somos mal educados, arrogantes, no discordar do outro, nós estamos demonstrando que o nosso cristianismo, na verdade, não existe. Porque o verdadeiro cristianismo, por mais que eu discorde da ideia de alguém, o verdadeiro cristianismo me ensina a tratar os outros com respeito, com carinho, mesmo que eu discorde deles. Então, antes de responder essa questão do dízimo que esse indivíduo abordou de forma tão deselegante, eu quero ler um texto bíblico para ele, na esperança de que Deus o ajude, não é? A mudar o seu coração irado para se tornar um coração mais pacífico e que saiba discutir ideias ao invés de xingar pessoas, o que é muito diferente. Então, há um texto em Colossenses 4:6 que diz o seguinte: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Ou seja, mesmo que você e eu discordemos na questão do dízimo ou na questão de qualquer outra doutrina bíblica, o nosso falar de uns para com os outros deve de ser agradável e temperado com sal, ou seja, tem que dar sabor à vida do outro. Agora, com todo respeito a você na internet que xingou todo mundo porque não acredita como você em relação ao dízimo, o seu falar não está temperado com sal. O seu falar está temperado com muita pimenta do ódio, da raiva, da intolerância, e isso não é de Deus. Eu sei que você vai ficar bravo por isso que eu estou lhe dizendo, mas eu não estou lhe dizendo isso para lhe ofender, porque eu sou um pecador tanto ou até mais que você. Agora, como cristão, eu tenho que lhe mostrar que você deve aprender a discutir ideias e não discutir pessoas. E demonstrar que realmente aquilo que está escrito na sua camiseta, ame ao Criador e ame ao próximo, você tem que demonstrar em palavras também de que isso faz parte da sua vida. Então vamos agora para a questão do dízimo. Será que o dízimo tem que ser devolvido? Não deve ser devolvido hoje, porque a principal moeda eram os produtos agrícolas? Será que o dízimo era uma prática simplesmente do Antigo Testamento destinado ao sustento dos levitas? É claro que isso não é verdade.
Quando você analisa o princípio do dízimo, você percebe que o princípio do dízimo, ele é eterno, ele vale para as pessoas de todas as épocas. Antes eu quero fazer aqui uma análise com você de um assunto. Há um erro muito grande no meio cristão em fazer uma diferença entre Antigo e Novo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento disse que o dízimo era para a manutenção dos levitas. Isso está realmente em Números capítulo 18 e Levítico capítulo 27, versos 30 e 31. Agora, se não diz no Novo Testamento que se deve dizimar por meio de dinheiro, então isso significa que o dízimo não é mais válido. Não é assim que se estuda a Bíblia. Você tem que analisar se o sistema de dízimos é um princípio ou uma prática cultural. Se for uma prática cultural, tudo bem. Aí a questão pode ser aplicada de uma forma diferente em determinadas culturas. Porém, quando você vai à Bíblia, você percebe que o princípio por trás do dízimo, ele é eterno. Por exemplo, quando você lê Malaquias 3, você não pode ter dúvida alguma de que a prática de dizimar, ela é um princípio e de ordem moral, diz a Bíblia, e de adoração. Então eu vou ler para você esse texto. Malaquias 3, diz aqui 8. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Perceba que o termo homem aqui é empregado de forma genérica, dizendo que tanto o sacerdote quanto o levita, como o sumo sacerdote, como crente, como indivíduos do Antigo ou do Novo Testamento, qualquer pessoa que não dizima e não oferta para Deus, ela está roubando a Deus. Eu lhe pergunto, o roubo é uma questão simplesmente cultural ou é um princípio de ordem moral? É claro que é um princípio de ordem moral e também de aplicação universal. Então, se no Novo Testamento não se detalha que o dízimo deve ser devolvido por meio de dinheiro, isso é o que menos importa. O que importa é a existência do princípio por trás do dízimo. E outro detalhe importante, a forma como eu vou obedecer a Deus seguindo o princípio, isso é uma coisa particular e cultural. Por exemplo, os levitas, a principal e não a única moeda, a principal moeda eram os produtos agrícolas. Então se dizimavam produtos agrícolas. Só que hoje a mensagem do Evangelho não chega às pessoas apenas por meio de dízimos de produtos agrícolas, porque boa parte da população não recebe isto como moeda, mas recebe o dinheiro. E qual problema há em eu pegar parte da minha renda, do meu salário e devolver a Deus e destinar uma parte das minhas ofertas tanto para Deus e outra para o próximo, para os pobres e necessitados? É o princípio que vale, não a forma como eu vou aplicar o princípio. Se eu quiser dizimar por meio de produtos agrícolas ou por meio do dinheiro, isso é o que menos importa para Deus. O que Deus quer é que você e eu sejamos fiéis nos nossos dízimos e ofertas, porque o não ser fiel é uma questão, é considerado na Bíblia como roubo. Agora, você vai para o Novo Testamento e você percebe em Mateus 23, 23, por exemplo, que Jesus Cristo, ele aprovou a prática do dízimo. O princípio é válido, agora a forma como o princípio vai ser aplicado pode variar. Então, se hoje a nossa principal moeda corrente para a maioria de nós não são os produtos agrícolas, então vamos dizimar daquilo que nós temos, para o benefício da pregação do Evangelho, para o benefício das outras pessoas. Não é? Então nós lemos aqui em Mateus 23, 23 que Cristo apoiou essa prática e não poderia ser diferente, querido amigo, porque a Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento. E aqui eu entro naquela questão, essa separação, o que está no Novo não está no... o que está no Velho Testamento não está no Novo, então não vale. Isso é papo furado, isso não é bíblico. A Bíblia é uma coisa só. O que você tem que fazer é perceber quais são os princípios presentes em todas as Escrituras, o que é de ordem universal e é princípio, e o que é de ordem cultural e é simplesmente um costume. Então, Mateus 23, 23, Cristo diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas,
Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, Cristo não foi contra a prática do dízimo. Ele era contra, sim, o indivíduo não ser fiel a Deus em todos os sentidos da vida. E ele apoiou a prática do dízimo, sim, em Mateus 23, 23. E aí você vai para 2 Coríntios 9, 6 e 7. Você percebe também ali, e também 1 Coríntios 9, 13 e 14, não é? Que o dízimo era destinado por Deus, agora no Novo Testamento, para manter outros líderes religiosos, para que pregue o Evangelho por 24 horas, diríamos assim, dediquem a vida para isso. Ao invés dos levitas do Antigo Testamento, agora são aqueles que se dedicam para a pregação do Evangelho, em 1 Coríntios 9, 13 e 14. Recomendo também que você leia Mateus 10, 10. Ali Cristo fala também que digno é o trabalhador, inclusive o que trabalha pela pregação do Evangelho, em receber o seu sustento. E um outro detalhe importante, em Gênesis 14, 20. Quando Abraão encontrou ao sumo sacerdote Melquisedeque, diz o texto que Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Esse tudo envolve tanto produtos agrícolas, quanto envolve também moedas ou algum outro tipo de recurso monetário que Abraão tinha no momento. Então o dízimo é de tudo, de acordo com Gênesis 14, 20. Leia o texto com bastante atenção. E para finalizar essa resposta, eu gostaria aqui de ajudar você a ter cuidado com um outro extremo. O outro extremo é o que muitos pregadores fazem, de se aproveitar da boa-fé das pessoas e tirar o dinheiro delas. Isso é pecaminoso. Não é assim que se ensina o princípio do dízimo. Ensinando as pessoas que você dizima e aí você compra a Deus. Não, você não compra a Deus. Não se faz barganha com Deus. O dízimo é um princípio de adoração. Eu dou a Deus parte daquilo que Ele me deu como reconhecimento de que Ele é o meu Criador e de que sou apenas uma criatura que está administrando aquilo que é dele. Então o princípio de Deus como Criador se encontra ali no Salmo 24, 1. Agora eu queria ler para você um texto que se aplica para lhe ajudar a evitar o outro extremo, que é cair muitas vezes na lábia de pregadores da prosperidade. Não são todos os pregadores da prosperidade que fazem isso, mas uma boa parte. Então eu vou ler para você 2 Coríntios 2,17, onde Paulo disse o seguinte: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando o lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Paulo não pregava a Bíblia visando o lucro. Paulo não negociava, não mercadejava a palavra de Deus como fazem muitos teólogos da prosperidade. Então evitemos ambos os extremos. O primeiro extremo é não dizimar por causa de explicações absurdas que aparecem na internet, que não são bíblicas. Outro extremo é querer dizimar para barganhar com Deus. Dizime como um princípio de adoração a Deus e porque você não quer roubá-lo. Aí você terá a motivação certa, aí você vai desfrutar das reais alegrias de ser um dizimista. Do contrário, se você não tiver em conta o princípio por trás do dízimo, isso vai ser uma prática totalmente enfadonha, cansativa, desgostosa para você. E não é esse o propósito de Deus. Ok, professor. Muito bem, muito bom a sua explicação com relação a este princípio que nós devemos observar que até nos nossos dias ele é válido. É um princípio de Deus. Portanto, provai e vede. Bom, professor, nós temos muitas perguntas que estão chegando aqui pelo Twitter, pelo Facebook, no nosso blog e também no nosso SMS. Para você participar, basta você mandar um torpedinho SMS para 12 9156 6972. Você manda sua pergunta, eu recebo aqui. Ou então, acessando o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade, você vai ver que do lado direito ali tem um espaço onde você pode colocar a sua pergunta. Eu estou vendo aqui, estou recebendo alguma informação que parece que saiu do ar aqui, mas daqui a pouquinho vai voltar aí para você. É
só você acessar lá. Enquanto isso, você vai aproveitando e vendo também o conteúdo que nós postamos lá semanalmente sobre as mais diversas questões bíblicas, teológicas, ali no blog do Na Mira da Verdade, tá bom? Através das nossas redes sociais, você pode participar através do Facebook. O nosso Facebook é namiradaverdade.nt. Entre lá, manda sua pergunta e já vou colocar uma aqui para você. E também no Twitter, @namiradaverdade. Participe do nosso programa mandando as suas perguntas. Professor, a questão que chegou aqui pelo SMS é interessante. Eu vou primeiro ler o texto aqui e depois eu quero saber da sua resposta aí na Bíblia, como que a gente pode tratar essa questão. Na verdade, antes de eu ler, eu quero fazer uma pergunta para você. Pois não, amigo? Saul acabou sendo uma pessoa má, é isso? Se tornou uma pessoa má no final da sua vida, infelizmente. Agora, olha só que interessante a pergunta que fizeram pra gente aqui no SMS. Por que Saul profetizou, de acordo com o que está escrito em 1 Samuel 19, 23? O Espírito Santo pode tomar uma pessoa ruim, uma pessoa má? Olha que interessante. 1 Samuel 19, 23 diz o seguinte: enquanto Saul estava indo para lá, o Espírito de Deus o dominou e também ele foi profetizando por todo o caminho até chegar à casa dos profetas. Professor, a questão é a seguinte: como que a gente pode explicar essa questão da revelação, a questão da profecia? Como que o Espírito Santo pode tomar uma pessoa e essa pessoa profetizar? Saul é claro na Bíblia que era uma pessoa má, era uma pessoa ruim. Embora tenha sido um ungido do Senhor, se afastou dos caminhos de Deus. E mesmo assim o Espírito Santo o tomou e ele profetizava. Como é que é isso, meu amigo? Aí é o seguinte, aí é uma manifestação da graça e do amor de Deus. Mesmo que Saul fosse uma pessoa má, Deus ainda continuava indo atrás do rei Saul para convertê-lo, para convencê-lo dos seus maus caminhos. Então, quando o Espírito Santo se apossou, diríamos assim, de Saul e ele profetizou, Deus estava evidenciando que o Espírito Santo continuava atrás dele. Agora, chegou um momento em que Saul foi tão longe que, de acordo com 1 Samuel 16, 13 e 14, o Espírito Santo se afastou de Saul e aí Saul se tornou uma pessoa atormentada, porque rejeitou aos apelos de Deus constantemente. Então, na verdade, Deus estava ali, através daquele dom profético, demonstrando a Saul a sua graça, a sua misericórdia, o seu desejo de ir atrás do pecador. E há uma outra coisa interessante na Bíblia, é o seguinte: Deus pode dar uma revelação profética até mesmo para um pagão. Então, você lê aqui Daniel capítulo 2, o sonho que foi dado a Nabucodonosor, aquele sonho que ele viu aquela grande estátua cujas partes representam o surgimento dos impérios mundiais. Nabucodonosor não era um profeta de Deus, era um pagão, mas Deus deu um sonho profético a ele, mostrando o surgimento dos grandes impérios e o surgimento do maior e melhor de todos os impérios, que é o Império de Cristo, representado pela grande pedra que veio e destruiu a estátua que Nabucodonosor, rei de Babilônia, contemplava em sonho. Então nós não podemos realmente nunca limitarmos a Deus. Ele se revela de várias maneiras, diz Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, para poder alcançar os seres humanos. Ok, professor, muito bem. Aqui no Twitter, o Hudson e Cris, é o codinome deles, está dizendo o seguinte: dizimar está relacionado a um mandamento de Deus ou uma vontade humana? Como é que é isso aí? Mandamento de Deus pelo seguinte: quando nós lemos ali em Malaquias 3, 8 a 10, percebemos que o não dizimar é um roubo a Deus. Então, se o não dizimar é um roubo a Deus, é óbvio que é um mandamento dado por Deus e não por vontade humana. Ok, professor, muito bem. Tem muita gente conectada com a gente também no Facebook. Queria mandar um abraço aqui para a Jéssica, que está assistindo a gente pelo Twitter, está acompanhando a gente pelo Twitter, está lá em Ponta Grossa acompanhando o programa. Um abraço a vocês que estão conectados com a gente aí em Ponta Grossa. Mas aqui no Facebook tem um internauta interessante. O nome dele é Dejair Júnior. Ele diz o seguinte: olá, paz e graça a todos aí do Brasil. Já havia feito essa pergunta na página da TV Novo Tempo e resolvi postá-la aqui. Os vídeos do YouTube têm ajudado em muitas questões. Me encontro no Japão e assisti o vídeo Na Mira da Verdade, a lei foi abolida.
no dia 16/4/2013, e vi o pastor na defesa na permanência do sábado. Retornei à igreja aqui no Japão após anos de afastamento. Tem sido uma bênção em minha vida e de minha esposa. Mas foi falado sobre isso no domingo passado, onde até anotei a passagem mencionada pelo pastor com relação ao sábado. Gostaria que alguém me elucidasse tal dúvida. Segundo Mateus 12, de 1-8, Jesus é o Senhor até do sábado, ou seja, não há necessidade da guarda do sábado, certo? Poderia me ajudar? Olha aí, professor, o pessoal lá do Japão está conectado aqui no programa Na Mira da Verdade e estão com dúvida aí com questão ao sábado, professor. E olha que pergunta sincera e que irmão sincero, né? Esse irmão querendo saber a vontade de Deus para a vida dele, não é, Tito? Com certeza. Como é que fica a questão do sábado? Vamos lá, meu irmão, com muita satisfação, vamos ajudá-lo nessa questão. Temos 2 minutinhos, professor. Vai dar. Em Mateus capítulo 12, verso 8, quando Cristo afirma assim, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado, ele está dizendo que ele é o dono, ele é o soberano, ele é o criador do sábado. Então, o fato de Cristo ser o Senhor do sábado, isso já prova que o sábado é permanente. Por quê? Alguns, ao lerem o texto, pensam assim, não, Cristo disse que é o Senhor do sábado, então ele pode desobedecê-lo. Mas não é assim, porque em João 15:10, Jesus falou que ele guarda os mandamentos do Pai e no seu amor permanece. Cristo não poderia estar desobedecendo ao mandamento, porque senão ele seria um pecador e não seria o nosso Salvador. A questão em Mateus 8:12 é o seguinte, e também você lê em Marcos 2, Lucas 6, os fariseus tinham uma maneira errada de observar o sábado. Eles impuseram muitas cargas às pessoas. Então, por exemplo, eles ensinavam que se você cuspisse no chão no dia de sábado, isso era pecado porque você estava regando a terra. Não poderia se comer o ovo que uma galinha colocava no sábado, porque a galinha pecou em colocar o ovo no sábado. Então haviam muitas regras. E aqui em Mateus 12, os discípulos de Cristo passaram por uma seara, colheram alguns grãos de trigo para comerem e os fariseus ficaram loucos de bravos. Aí o que Cristo fez? Ele ensinou-os que o mandamento do sábado, como dado por Deus, não tem nada a ver com essas práticas legalistas e fanáticas dos fariseus. E quando ele fala que ele é o Senhor do sábado, no verso 8, ele está dizendo o seguinte, eu sou o Criador do sábado, eu sei como o sábado deve ser guardado. Então, quando estudamos esse assunto com atenção, percebemos que Jesus nunca foi contra um mandamento que foi ele mesmo que criou. Jesus era contra uma maneira errada de observar o sábado. Então, analisando esses textos com o seu contexto, isso fica bem claro para nós. E conte conosco, irmão. Sempre que precisar de alguma coisa, estaremos à sua disposição. Ok, professor. Bom, o programa está começando, nós temos que ir para um breve intervalo. Não sai daí não. Aproveita, acesse a internet, Facebook, Na Mira, mande a sua pergunta pelo SMS ou então o nosso blog. Participe do nosso programa. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Já estamos de volta, agora são 21h34. Participe do nosso programa mandando as suas perguntas através do nosso SMS. O número é 1291566972. Através do nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Ou então nas redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt e Twitter, @Na Mira da Verdade. Participe, mande as suas perguntas. Eu tenho uma perguntinha aqui, professor. Vamos, amigo. Que chegou aqui no nosso SMS, interessante, é daquelas capciosas, meu amigo. Vamos ver qual é a sua resposta bíblica sobre essa questão, meu amigo. É o seguinte, boa noite. Os 6.000 anos que Satanás reinará na Terra começou quando? Pois se contarmos desde o período de Adão, ultrapassa em muito os 6.000 anos. E isso põe por terra o período da volta de Jesus, mesmo sendo em uma data aproximada. Como fica isto? Olha aí, meu amigo. Que história é essa de que Satanás reinaria 6.000 anos na Terra? E que 6.000 anos são esses? Na verdade, se nós contarmos a história da época de Adão, aquilo que acreditamos, quanto tempo mais ou menos tem a Terra? Olha bem, Tito, aí há uma falha nessa questão pelo seguinte, há um pressuposto entre muitos
de que o mundo duraria até o 7º milênio e que no 7º milênio Cristo voltaria. Só que isso não é bíblico, não tem embasamento algum para esse tipo de coisa, né? Nós lemos, por exemplo, em Apocalipse capítulo 20, que na verdade Satanás permaneceria na terra durante 1000 anos depois da volta de Cristo, para que Satanás perceba o resultado da destruição do pecado que ele, Satanás, efetuou, e depois dos 1000 anos, Jesus Cristo volta novamente, castiga e destrói Satanás e os ímpios que não aceitaram o plano de salvação, não é? Essa história de 6.000 anos, isso aí é o seguinte: Ellen White escreveu em suas obras várias vezes a expressão 6.000 anos, 4.000 anos, não é? Então alguns acham que ela tomou isso literalmente. Ela nunca fez isso. O próprio filho dela, William White, disse que ela dizia tempos, anos aproximados. Então ela usava uma cronologia de Herschel, uma cronologia de um indivíduo que entendia de cronologia, e ele colocava o pecado como tendo ocorrido 4.000 anos antes de Cristo. Agora, não tem como precisar isso, porque as genealogias na Bíblia não são completas, possuem vários intervalos. Então nós dizermos que o mundo tem 6.000 anos e que no 7º milênio Cristo vai voltar, isso é especulação, isso não está na Bíblia, isso contradiz Mateus 24:36, que diz: daquele dia e hora ninguém sabe. Então quer dizer que o mundo tem milhões de anos aí, professor? Não, milhões de anos não. Não podemos dizer milhões de anos, mas ao mesmo tempo não podemos dizer 6.000 anos exatamente. Não é isso. Alguns estudiosos creem que o mundo possa ter entre 6 e 10.000 anos, né? A vida no mundo. Não estou me referindo às rochas e tudo mais, mas a vida entre 6 e 10.000 anos. Mas a Bíblia não tem o propósito de dizer a idade da Terra. A propósito da Bíblia é outra coisa. Ok, professor, muito bem. Bom, outra questão interessante, essa chegou pelo nosso blog. Ela diz o seguinte: eu gostaria de saber sobre revelação. Nos dias de hoje, nas igrejas, tem muitas pessoas que dizem ser e ter dons de revelação. Chegam a apontar para as pessoas: ei, você aí de azul com a Bíblia na mão, Deus me revelou que o seu pedido vai ser atendido. Afinal de contas, devemos acreditar nisso ou não? Olha aí, professor. Sabe que hoje é bastante comum também em várias denominações religiosas ter o dom da revelação. E as pessoas sentem que tem esse dom e chegam a arriscar de repente assim nas pessoas. Olha, Deus está falando para você. Como é que a gente consegue perceber se um dom revelado é de Deus ou é do homem? Veja bem, a Bíblia fala que o dom profético seria utilizado por Deus nos últimos dias para guiar o seu povo cada vez mais de volta às Escrituras. Só que o dom profético, como revelado na Bíblia, pouco tem a ver com o chamado dom de revelação que ocorre em muitas igrejas. Por quê? Quando nós lemos, por exemplo, aqui em Atos 2, 17 e 18, percebemos que realmente Deus dá o dom de profecia, Deus pode dar o dom de profecia. Então em Atos 2, 17 diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. O dom profético é prometido nos últimos dias. Só que o dom profético, ele tem um propósito muito claro na Bíblia: levar as pessoas ao conhecimento das verdades divinas. Então, por exemplo, quando você lê João 17:17, você percebe que tudo tem que estar firmado sobre a palavra de Deus. Jesus diz assim, em João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O dom profético ou qualquer dom espiritual tem que ter isso como pressuposto: levar as pessoas a um relacionamento íntimo com Deus por meio do conhecimento da verdade. Além disso, lemos em Atos 5:32 que o Espírito Santo, ele se utiliza de pessoas a quem ele vai dar o dom profético, ele se utiliza de pessoas que estão dispostas a fazerem a vontade de Deus, mesmo que sejam pecadoras, não é?
Atos 5,32 diz assim: nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Você tem que ter muito cuidado quando uma pessoa se diz profeta ou se diz ter dom de revelação. Você tem que avaliar a sua conduta, o estilo de vida dessa pessoa para ver se ela é uma pessoa que realmente tem comunhão com Deus. Porque se a pessoa diz que tem um dom, mas não vive como Deus quer que ela viva, então esse dom não pode estar vindo de Deus. Tem alguma coisa errada. Então, lembre-se de Isaías 8, 19 e 20 também. Ali diz que nós devemos sempre consultar pessoas que estejam em harmonia com a lei e o testemunho, ou seja, com a Bíblia. Então, o dom profético Deus pode utilizar? Claro que pode. Mas nunca o dom profético deixará de exaltar a pessoa de Cristo, nunca deixará de levar as pessoas para a Bíblia, nunca vai usurpar a autoridade da palavra de Deus. Então faça uma comparação na sua igreja para perceber se este dom possui essas características bíblicas para você saber se ele é verdadeiro ou falso. Ok, professor, muito bom. Bom, eu queria neste momento oferecer para você o presente que nós oferecemos aqui todas as semanas. Esta revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim, que você poderá receber gratuitamente na sua casa. Para você ter essa revista aí na sua casa, chegar direitinho, basta você acessar o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade, e você vai entrar lá e vai ver que do lado direito sim tem um espaço com o símbolo dessa revista, com essa imagem aqui. É só você clicar lá e você vai entrar num formulário para poder preencher ali os seus dados postais e receber gratuitamente na sua casa, tá bom? Para você receber essa revista, basta acessar o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Na verdade, isso aqui não é apenas uma revista, é um curso bíblico. É um curso bíblico em forma de revista. São 16 lições que estão colocadas aqui, diagramadas de uma forma de revistas e de assuntos. E no final de cada assunto tem um pequeno questionáriozinho para você responder. É muito interessante. São assuntos relacionados com os dias em que vivemos, baseados na palavra de Deus, única e exclusivamente. Portanto, é um presente nosso que você vai receber gratuitamente. Basta acessar o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade, tá bom? Bom, continue participando do nosso programa através do Facebook, Novo Tempo, ou melhor, no Facebook é na mira da verdade.nt, o Twitter é @na mira da verdade, o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Bom, professor, essa pergunta agora chegou pelo Twitter aqui, quem mandou é o Moroni Bonerges, que acompanha o programa sempre aí, está sempre conectado com a gente, e ele mandou uma boa pergunta para estar na mira da verdade. Olha só. Vamos lá. Professor, como o batismo pelos mortos de 1 Coríntios 15, 29, adotados por algumas denominações, nunca foi condenado por Paulo e nem afirmado. Daí a minha pergunta, existe condenação para quem o faz com boa intenção e sem conhecimento teológico sobre o assunto, sendo que nem Paulo não ousou condenar, mas seu foco era a ressurreição? Como é que é essa questão aí, professor, do batismo pelos mortos? Como a gente pode explicar para o nosso telespectador a questão do batismo para os mortos, pelos mortos, que aparece ali em 1 Coríntios? Bom, realmente o nosso amigo Moroni, ele está correto quando diz que Paulo, em 1 Coríntios 15, 29, quando ele menciona o batismo pelos mortos, ele está mencionando uma prática pagã para tentar dizer o seguinte para os coríntios: olha, se há pessoas que se batizam pelos mortos porque creem que um dia eles podem ser ressuscitados, imaginem vocês que são cristãos da igreja de Corinto, se vocês não deveriam crer na ressurreição de Jesus Cristo. Então, prático realmente pega um costume pagão para mostrar a gravidade da igreja de Corinto em negar a ressurreição de Cristo. Agora, o fato de Paulo não condenar a prática, mas utilizá-la como exemplo, não significa que ele apoiava ou que nós devamos apoiar. Nós precisamos, nesse caso, estudar o conjunto das Escrituras para compreendermos se esta prática de se batizar por alguém que morreu é uma prática válida ou não. Então, nós vamos consultar o todo das Escrituras. E uma pergunta que nós devemos fazer a Hebreus 3,13 e devemos responder é o seguinte: há oportunidade de salvação depois da morte para que alguém possa
batizar-se por alguém que morreu e aquela pessoa ter uma nova chance de vida eterna, vamos ver agora o todo das Escrituras. Então, quando lemos Hebreus 3:13 e 15, o texto diz assim: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Então, se o texto bíblico adverte de que hoje devemos aceitar a Cristo e que não devemos deixar para amanhã, porque o coração pode ficar endurecido, é óbvio que não há oportunidade de salvação depois da morte. E um outro texto que vai nos ajudar a percebermos que a utilização do exemplo do batismo pelos mortos não significa que Paulo estava apoiando a prática, encontramos em Romanos 14:12. E esse texto, para mim, aqui é um dos mais claros, porque o texto diz o seguinte: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Ou seja, a salvação é individual. Eu não posso prestar contas a Deus pelos meus pais, pelos meus irmãos, pela minha esposa, por mais ninguém. A aceitação é individual. E por isso, se uma pessoa morreu sem aceitar a Jesus Cristo, eu não posso aceitar a Jesus Cristo por ela. Porque de acordo com Romanos 14:12, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Então, estude, amigo Boanerges, o todo das Escrituras e você vai perceber que Paulo só se utilizou de um exemplo em 1 Coríntios 15:29 sem apoiá-lo, porque obviamente não se harmoniza com o restante das Escrituras. Muito bem, professor. Eu queria mandar agora um abraço todo especial para o Luiz Carlos e a Zuleide, de São Paulo, que estão nos acompanhando. Luiz Carlos, a sua pergunta agora está na mira da verdade. Professor Leandro Quadros, uma pergunta cabulosa para você, meu amigo. Olha só, na Bíblia fala que Adão e os homens do Antigo Testamento eram bem altos, bem altos. A Bíblia chega a falar que eles tinham grande estatura e existiam gigantes, assim como Golias e tudo mais, né? Mas por que que hoje são até encontrados ossos de dinossauros e não dessas pessoas gigantes que a Bíblia apresenta? E outra coisa, a Bíblia também fala que as pessoas viviam muitos anos, mas acredito que hoje é que as pessoas vivam muito. Se isso é verdade, por que as pessoas não vivem mais tanto tempo como descrito na Bíblia? Pessoas que viviam 600 anos, 700 anos. Hoje não existe mais isso, nem sequer um terço disso daí. Como explicar essas questões, professor? Primeiro, os homens, os gigantes que haviam na época, se realmente Adão tinha uma outra estatura do que a nossa, por que não se encontrou nenhum osso dos seres humanos primitivos, por exemplo? Como que a gente pode acreditar na Bíblia? A primeira pergunta eu vou responder porque não há resposta para ela, mas eu vou dar uma pequena luz para o nosso amigo. Essa é uma das coisas que existem, você sabe que existem as teorias criacionista e macroevolucionista, né? Criacionista e evolucionista. Ambas as teorias possuem explicações para certas coisas e não conseguem explicar tudo. Então, por exemplo, os criacionistas não têm uma resposta para dizer o porquê que encontramos fósseis de grandes animais, mas não encontramos fósseis de pessoas gigantes. Não tem uma explicação. Existem teorias. Então, por exemplo, há alguns teóricos que dizem, né, que é possível que esses ossos tenham sido varridos para as geleiras, para as regiões árticas da Terra. Outros acham que eles poderão ainda ser encontrados. Outros teóricos explicam que poderiam ter sido devorados pelos animais. Então, não há assim como comprovarmos e darmos uma resposta 100% a isso. Agora, o fato de não termos todas as respostas não significa que não estamos no caminho certo. Quando não temos todas as respostas, isso simplesmente nos motiva a continuarmos em busca dessas respostas.
Agora, a teoria criacionista tem muitas outras respostas, muito melhores e muito mais lógicas que a macroevolucionista. Então eu recomendo que você se familiarize, não é, com esse tipo de literatura que está disponível, por exemplo, na editora Casa Publicadora Brasileira. Ali você pode encontrar muita literatura sobre este assunto. Agora, sobre a segunda questão, que aí nós já podemos ter uma resposta bíblica, por que as pessoas hoje não vivem como nos dias antediluvianos? Pelo seguinte, vamos ler aqui Gênesis capítulo 2, ou melhor, vamos ler Gênesis capítulo 3, na verdade, que diz assim, versos 22 em diante. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins, anjos, não é? E uma espada flamejante que se movia aguardando o caminho para a árvore da vida. Deus privou a humanidade da árvore da vida, que era a árvore que perpetuava a existência do ser humano. Por que Deus fez isso? Porque se Deus não o fizesse, o ser humano seria um pecador imortal e, obviamente, sofreria os efeitos do pecado pela eternidade. Então a expectativa de vida diminuiu, porque o ser humano perdeu acesso à árvore da vida, o ser humano passou a ter um estilo de vida totalmente diferente daquele dado pelo Criador, passou a utilizar-se de alimentação industrializada e por aí vai. Então, vários fatores contribuíram para a diminuição da expectativa de vida. Agora, a boa notícia é que em Apocalipse 22:2, lemos que quando Jesus voltar, Ele vai nos dar a vida eterna e vai nos devolver o acesso à árvore da vida. E aí você e eu voltaremos a ser eternos, como era o plano de Deus no princípio. Ok, professor Leandro Quadros, eu tenho mais uma perguntinha aqui, já vou separar ela aqui que depois eu vou fazer. Mas antes, uma que chegou no nosso blog é o seguinte: gostaria que o senhor falasse sobre a carne de porco. Ainda é ilícito o consumo? A gente percebe que no Velho Testamento lá existem algumas leis sobre alimentos e que uma das leis dos alimentos fala exatamente sobre a carne de porco. A carne de porco, peixe de couro, e Deus proibindo o consumo desse tipo de alimento. Mas a gente percebe também que muitas questões do Velho Testamento foram abolidas. A pergunta do nosso irmão aqui é a seguinte: será que o consumo da carne de porco hoje ainda é ilícito ou é permitido? Uma vez que no Novo Testamento até existem textos onde fala que se você orar, Deus vai abençoar. Como é que é, professor? Pois olha que interessante esse assunto. Realmente encontramos na Bíblia muitos textos proibindo o ingerir carne de porco. Por exemplo, Levítico capítulo 11, Deuteronômio 14, Isaías 65, 13 e 4, ali é dito que Deus se irrita com quem come carne de porco. E em Isaías 66, 17 é prometido um castigo para quem continuar comendo isso. Agora, por quê? Deus se preocupa com a sua e a minha saúde física, mental e espiritual. Não há uma separação entre mente e corpo. Então, quando alguns dizem assim, não, a lei de carne de porco foi abolida, ela não vale mais, é para o Antigo Testamento, essas pessoas têm uma compreensão equivocada da antropologia bíblica. Porque na Bíblia a natureza espiritual é intimamente afetada pela saúde, pela natureza física. Há um princípio na Bíblia muito importante que se encontra em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Este princípio nos mostra que o comer carne de porco continua sendo algo que Deus não se agrada. Eu sei que é gostoso comer carne de porco. Eu fui um indivíduo dos que mais comeram carne de porco neste mundo. Só que depois que eu li na Bíblia que não era essa a vontade de Deus para a minha vida, eu parei. E eu aprendi, com a ajuda de Deus, a apreciar outros alimentos. Agora, nós não podemos, querido amigo que nos acompanha, decidirmos se algo é bom para nós apenas pelo sabor. Pelo sabor, eu sei que carne de porco é muito gostosa. Mas Deus disse que ela não deve ser usada por mim. Porque os malefícios são maiores do que os benefícios.
Então você lê, por exemplo, 1 Coríntios 6,19 e é dito o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado, que não lhes foi dado de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, ou seja, pela morte de Cristo. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O princípio aqui é o seguinte: o nosso corpo é o templo, é o santuário do Espírito Santo. É a habitação da terceira pessoa da Trindade. É onde a terceira pessoa da Trindade quer habitar para atuar na nossa mente, atuar no nosso ser, nos transformar. Vou lhe fazer uma pergunta, parece simples, mas ela é bastante lógica para entendermos este ponto. Quando você passa em frente a um templo religioso e que você o respeita, obviamente, você crê que é correto jogar lixo para dentro desse templo? Você acha, por exemplo, que é correto jogar lixo dentro de uma igreja? Lixo dentro de uma sinagoga? Lixo dentro de uma mesquita? Claro que é errado. O templo, a sinagoga, a mesquita são lugares que devemos ter respeito. E asseio, obviamente, assim como na nossa casa. Então, se em tais lugares não jogamos lixo, imagine se vamos jogar lixo no corpo onde mora o Espírito Santo. Mais grave é ainda. Então, o Espírito Santo quer que você e eu nos alimentemos de coisas saudáveis, que não sejam consideradas impuras, porque Ele quer habitar no nosso corpo, atuar na nossa mente, nos dar saúde física, mental e espiritual. E por isso a proibição para não comermos carne de porco, ela continua sendo válida, porque o corpo é o templo do Espírito Santo hoje e foi o templo do Espírito Santo nos dias do Antigo Testamento. E um detalhe a mais para finalizar: se você estudar o termo abominação na Bíblia, você vai ficar surpreendido com uma coisa. Deus abomina algumas coisas, ou seja, Ele repugna, Ele detesta. Quando você vai para Levítico 11, você percebe que Deus abomina o ingerir carnes imundas. Quando você vai para Deuteronômio 18, você percebe que Deus abomina práticas ocultistas e espiritualistas. Ou seja, se Deus abomina, será que isso é algo simples assim de ser abolido e no Novo Testamento mudar-se tudo? Cuidado! Estude aquilo que Deus abomina na Bíblia e você vai perceber que há um princípio muito maior por detrás. Ok, professor, muito bem. Com essa explicação aí, nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade. Passou rapidinho. Rapaz, passou muito rápido. Mas o nosso tempo já acabou e eu queria agradecer a você que acompanha a gente aí através das diversas formas que você tem como acompanhar o programa Na Mira da Verdade, seja através da internet, da Rádio Novo Tempo ou da TV Novo Tempo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E, professor, a gente se encontra terça-feira que vem. Muito obrigado, amigo Tito, pela sua companhia de sempre. Amigo internauta, amigo telespectador e ouvinte, que Deus guarde a sua vida. Muito obrigado pelas suas perguntas e nunca esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E lembre-se, aqui no programa, sempre as suas perguntas, as suas dúvidas estarão na mira da verdade. Tchau!